Google com aquela busca generativa. Eu tenho conversado com bastante gente nas últimas semanas. Eu acho que seria legal a gente trazer aí um resuminho de como que está o cenário, porque isso aqui é uma coisa que vai mudando constantemente, mas é legal ir acompanhando as mudanças para não ser pego de surpresa daqui a alguns meses e tá boiando, não saber o caminho que o Google tá arrumando, tá traçando ali, porque isso é uma das coisas que facilita a nossa vida. Eu que estou na área aí de SEO já faz 14 anos, eu fui vendo todas as atualizações, coisas que o Google foi fazendo nos últimos 14 anos, então sempre foi, vamos dizer, mais fácil de eu absorver as informações, porque eu só precisava sempre absorver o próximo passo, entender a próxima mudança. Agora, para quem chega hoje em SEO, tem que aprender tudo que ficou para trás, às vezes não vai ter todas os detalhes em mãos ali para entender os movimentos que o Google fez, e às vezes falta algum tipo de informação. Então, com o SGE, né, que é o Search Generative Experience, não é diferente que aquela respostinha que a inteligência artificial do Google já nos traz ali diretamente no resultado de pesquisa. Aí o primeiro ponto que acho que é válido a gente prestar atenção, que assim, a pesquisa generativa, ela não está, vamos dizer, por igual para todos os nichos. O Google ainda está testando muita coisa, tanto que já tiveram estudos aí que o pessoal fez, que, por exemplo, o setor de alimentos e bebidas, ele exibe muito mais resultados com inteligência artificial do que, por exemplo, notícias e política. E por que que isso acontece nesse começo, né, dessa nova funcionalidade? Porque o Google não quer ter dor de cabeça, o Google não quer ter problemas, às vezes trazendo, imagina, trazer um resumo de uma notícia sobre política, sobre a guerra, sei lá onde, e tá errado. Isso ia dar uma baita dor de cabeça pro Google. Agora, se ele trouxer uma, sei lá, uma receita de bolo, a receita de um drink, que não tá lá tão gostoso assim, não vai dar dor de cabeça nenhuma, simplesmente alguém vai falar que a receita não presta, e é isso aí, não vai trazer grandes dores de cabeça. Então, aí já começa a ver que, no momento atual, ainda existe distinção em qual que é o setor que traz mais resultados com inteligência artificial e quais são com menos. Um outro ponto que a gente também pode analisar aí, que no primeiro momento, e entenda no primeiro momento, desde que o Google começou com o SGE até cerca de 1 ou 2 semanas, 10 dias atrás, mais ou menos, o Google estava forçando a entrega de resultados com o SGE. Ou seja, ele estava exibindo quase que 75% dos resultados de pesquisa, principalmente nos Estados Unidos, ele estava exibindo com o resultado de inteligência artificial. Por quê? Porque o Google queria coletar o máximo de informações no menor tempo possível. Então, dessa forma, ficou, vamos dizer, mais fácil dele conseguir coletar essas informações e poder tomar algumas decisões logo na sequência. E a primeira decisão que ele já tomou foi o quê? Ele reduziu a quantidade de respostas que ele exibe com o SGE. Antes estava com quase 75% das pesquisas mostrando um resultado, agora esse número caiu para cerca de 35%. Até tem uma notícia lá do Search Engine Roundtable que fala que as pesquisas sem nenhuma influência do SGE, ou seja, sem nenhuma resposta de inteligência artificial, hoje são 65%, coisa que não era até o dia 9, o dia 10 desse mês. Então, o Google já virou a chave onde ele tirou o pé um pouquinho ali dessa parte de entregar resultados com o SGE, mas um outro ponto que ele também fez é que nos Estados Unidos agora ele está mostrando ali principalmente o que o pessoal está chamando de overview, né, que é um resumo com inteligência artificial, que acho que é a tradução que tem aqui para o Brasil. Não é para todas as pesquisas, etc. É dentro desses números aí que eu falei. Só que ele está entregando isso principalmente nos Estados Unidos, está com mais frequência lá para todo mundo nos Estados Unidos. Ainda não está para todo mundo no mundo inteiro, mas nos Estados Unidos isso já está acontecendo, o que é um ponto legal, porque a gente vai conseguir ver como que as coisas estão acontecendo primeiro lá nos Estados Unidos e depois vão chegar aqui. Então, se tiver algum prejuízo para a SEO e o pessoal dos Estados Unidos sofrer com isso, se eles já encontrarem a resposta, a gente já aplica a resposta aqui no nosso mercado, né, com uma antecedência da funcionalidade chegar.
Isso foi uma coisa que, por exemplo, lá em 2012, mais ou menos, que eu não lembro agora o ano certinho, mas quando saiu o Google Panda, acho que foi 2011, 2012, primeiro o Google lançou a atualização de conteúdo lá para o idioma inglês e demorou 6 meses para lançar em português, ou seja, nós brasileiros tivemos 6 meses para se preparar para aquilo que estava vindo, e aí aquilo, quem estava no idioma inglês foi pego, vamos dizer, de surpresa, e eu lembro que na época, cerca de 12% de todos os resultados em inglês mudaram de posição, todo mundo trocou de posição. Já no Brasil, esse número foi mínimo, por quê? Todo mundo teve 6 meses para se preparar. Só perdeu posicionamento quem efetivamente não estava atento às atualizações do Google, porque toda a restante, a galera do SEO se preparou para quando viesse a atualização do Google Panda. Então, nesse cenário aqui, a gente está vendo algo parecido. Tá? Primeiro nos Estados Unidos, então é legal a gente ficar de olho nesses sites gringos que vão trazer notícias, comentários, ver lá no X, né, no antigo Twitter, quais são as conversas que estão rolando, para que a gente possa pegar e se antecipar, porque se sair lá e impactar algo, a gente vê como que a gente pode se preparar por aqui. Um outro ponto que aí eu tenho minhas dúvidas com relação a essa declaração do Google, que é assim, quando sai uma resposta lá que tem a snippet do SGE, né, o resultado com inteligência artificial, o Google mostra alguns cardzinhos ali, né, algumas caixinhas com os sites que foram utilizados para montar aquela resposta. E segundo algumas declarações do Google, esses sites eles vão ter mais cliques do que anteriormente, quando eram só os links azuis. Só que eu tenho as minhas dúvidas se isso vai acontecer para todas as pesquisas. Por quê? Vamos lá. Se você faz uma pesquisa que ela é, vamos dizer, relativamente simples, mas você precisa daquela informação por mais simples que ela seja. Se o Google te trouxer um bom resumo ali, e os resumos que o Google traz tem mais de 3.600 caracteres, se eu não estou enganado, que já é bastante texto, ele vai conseguir te explicar muita coisa e provavelmente você não vai ver necessidade de acessar aqueles sites que compuseram o resultado de pesquisa. Então, eu acho que o Google não está muito assertivo aí nessa declaração, porque eu acho que a maioria dos resultados não vão ser clicados. Ali, aqueles quadradinhos lá com os sites que foram utilizados não vão ser clicados. Até um ponto que eu acho que vale a gente pensar, que assim, esse movimento que tem acontecido de trazer as respostas já no Google, não é algo novo. Só que assim, agora a diferença é que ele está pegando vários sites para compor uma nova resposta. Mas vamos pegar alguns exemplos do passado? Por exemplo, antigamente, muito antigamente, quando a gente queria ver saber a previsão do tempo, o que a gente tinha que fazer? Se a gente não soubesse um site que tinha previsão do tempo, a gente ia entrar no Google, digitar lá, previsão do tempo. O Google ia listar alguns sites, a gente ia clicar em um deles e ia ver a previsão do tempo. Depois de um certo período, o que o Google começou a fazer? Ele começou a mostrar no próprio resultado de pesquisa a previsão do tempo. Aí aquilo. Se você não tiver o aplicativo no seu celular, que hoje acho que todo mundo tem no celular, né? Então nem isso precisa mais pesquisar, mas vamos supor que você não tenha, você não vai precisar mais entrar no site que só vive de previsão do tempo. Então, esse tipo de site provavelmente ele teve que se reinventar com outras informações que o Google ainda não exibe ali diretamente no resultado de pesquisa. Então, olha só, é um movimento de o Google começar a mostrar informações ali, as pessoas simplesmente pararam de clicar. Por quê? Essa informação, ela é relativamente simples. É falar, hoje vai fazer tantos graus de máxima, tantos graus de mínima, e é isso, é uma informação pura e simplesmente ali numérica, uma coisa relativamente simples do Google buscar e mostrar ali no resultado de pesquisa. Depois, passou mais alguns anos, o que o Google começou a fazer? Ele começou a mostrar a tal da Feature Snippet, a posição zero. Ele vai em algum site que já tem a resposta mais direta e objetiva, lá em até 50 palavras e tudo mais, e quando alguém pesquisa algo que é uma resposta bem curta e direta, o próprio Google já exibe. Por quê? Muitas dessas próprias respostas são utilizadas para o assistente do Google ler para você quando você faz aquela busca por áudio, alguma coisa no seu assistente. A informação que é lida vem desses trechinhos de algum site que ele foi lá, pegou essa informação e respondeu. Aí aquilo, fazendo testes, né, com esse recurso,
Eu já vi que, dependendo da pesquisa, simplesmente zeram os acessos quando você fica na posição 0, e para outros ainda continua tendo o clique. E qual que é a diferenciação de um para o outro? Quando que continua havendo o clique? Quando aquela resposta de 50 palavras, ela não é satisfatória, ela não é suficiente para, vamos dizer, zerar as dúvidas do usuário. Agora, se você pergunta o que é tal coisa, definição de tal coisa, e aparece uma resposta ali com 50 palavras, o que acontece? Você fica satisfeito e não clica no resultado de pesquisa. Por mais que ele esteja lá em cima, destacado, com imagem, não sei o quê, você não clica. Então, é mais um exemplo de coisas que o Google está trazendo a resposta, e a gente vê que não necessariamente o site recebe mais cliques por estar no topo. Depende do caso, como toda boa resposta de SEO, depende. E aí, com a inteligência artificial, o SGE, eu não vejo como sendo muito diferente desse caso da posição 0. Vai ter esse problema da mesma forma, dependendo do tipo de resultado, ou melhor, do tipo de pesquisa. Em alguns casos vai mostrar direto a resposta, você vai clicar, em outros você não vai clicar no resultado ali nas indicações. E aí, fechando, né, o raciocínio. Será que isso aí vai atrapalhar todos os sites? Na minha visão, não. Não vão ser todos os sites que vão ser atrapalhados. Vão ser quem vai ser mais atrapalhado? Aqueles sites que vivem basicamente de informações, buscas informacionais. A pessoa está querendo uma informação e o Google vai começar a entregar essa resposta diretamente ali na caixinha de pesquisa. Agora, quando a gente fala de buscas que são transacionais, ou seja, para vender um produto ou vender um serviço, eu acho que ainda não vai ser tão afetado. Por quê? O Google precisa continuar mostrando ali os seus resultados de anúncio, porque senão o Google vai morrer de fome. Brincadeiras à parte, mas vai acabar boa parte da receita do Google, porque o Google é um grande portal de anúncio ali. É daí que vem boa parte da receita dele. E também o Google, como que ele vai indicar um produto ou outro? Não é muito, vamos dizer, ético ele pegar e falar, compra o iPhone ao invés de comprar um Samsung. Com base em quê? Foi com base nos sites que falaram. Mas espera, o Google não pode dar uma opinião tão assim, por quê? Tanto a Apple quanto a Samsung anunciam no Google. E ele vai tomar partido, então não necessariamente é uma coisa para o curto prazo aí, isso aí é ser impactado com grande profundidade. Mas as buscas informacionais, principalmente aquelas que é só um resuminho de alguma informação, esses sites têm que começar a analisar mais de perto como que eles podem trabalhar outros tipos de palavra-chave. Que aí até um estudo que saiu da SE Ranking, que eles pegaram lá, acho que 100 mil palavras num estudo em Nova York, e eles viram lá que nessa região, nesse universo de palavras, etc., quando era uma palavra mais long tail, a tendência era que o Google conseguisse entregar boas respostas. Por quê? A pesquisa era super específica. Agora, quando era mais curta, ou seja, genérica, é aquilo que eu falo. Alguém digitou carros no Google. O que a pessoa quer? Você não sabe se ela quer ver o filme do Carros, se ela quer comprar um carro novo, se ela quer comprar um carro usado, não sabe. Então, se nós não sabemos, quem dirá o Google? O Google também não vai entender o que ele precisa trazer de resumo. Então, é aquilo. Se você posicionar para uma busca mais genérica, a tendência é que você seja menos impactado pelas buscas que mostram o resultado da inteligência artificial, porque nem o Google vai saber o que o usuário quer. Só que é aquilo, a qualidade dessa visita também ela é meio duvidosa para o nosso site. A gente também não sabe o que a pessoa quer, mas pensando só tecnicamente em ser impactado ou não, quanto mais genérico, menos impactado, quanto mais específico, mais impactado você vai ser em buscas informacionais. As transacionais, eu ainda imagino que não vamos, num futuro próximo, sofrer influências, a não ser que o jogo mude e o Google comece a fazer aí alguma coisa diferenciada para as buscas transacionais. Mas, enfim, esse é o catadão de informações que eu consegui coletar até o dia de hoje. Aí falei com um monte de gente que trabalha com inteligência artificial, SEO, conteúdo, e esse foi o resumo da história que eu queria trazer para vocês. Beleza? Aí agora quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta que quiser fazer, pode mandar aí que agora é para vocês.